Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Marília e pensando em você que quer ingressar nesse mundo maravilhoso do feito à mão, eu decidi fazer esse vídeo de hoje. E aqui eu vou te ensinar a fazer os pontos básicos do crochê, tá? Deixa eu aproveitar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber notificação dos nossos novos conteúdos, tá bom? Para essa aulinha de hoje, eu vou usar um fio de malha de 25 milímetros, mas você pode usar o fio que você tiver aí na sua casa, tá bom? Não precisa usar um fio igual ao meu, tá? Mas eu vou usar um fio de malha. Você também vai precisar de uma agulha de crochê. Eu vou usar aqui a de 6 milímetros e meio, tá? Se você tiver dúvida com relação qual agulha é compatível com o fio que você tem aí na sua casa, você pode testar fazendo da seguinte forma, ó. Pega a sua agulha e põe ela assim, ó, envolve o fio nessa parte interna da cabeça da agulha. Tá vendo aqui, ó? Aqui no caso, dá pra você ver que não tá nem sobrando fio, passando aqui, ó, pra fora, e também não tá sobrando espaço interno aqui dentro da cabeça da agulha. Então, essa agulha aqui, por exemplo, ela tá legal pra usar com esse fio. Então, essa é a dica para você ter ideia aí se a agulha tá compatível com o fio que você tem para você fazer essa aulinha aqui com a gente, tá? Nós vamos começar com a correntinha. A correntinha, gente, ela é o ponto básico do crochê. Na maioria dos trabalhos de crochê, você sempre vai iniciar pela correntinha, ela é a base de tudo, tá bom? E a gente vai aproveitar também nesse vídeo, vai colocar aqui na tela para vocês a simbologia de cada ponto, tá? Então, quando você começar a ver gráficos de crochê por aí, em alguma divulgação, você já vai reconhecer alguns pontos como os básicos que nós vamos mostrar aqui. Porque a cada ponto que eu apresentar aqui para vocês e ensinar, a gente vai ter aqui na telinha para vocês essa simbologia, tá? Então, vamos lá aprender o nosso ponto correntinha. Eu vou mostrar para vocês como eu seguro a linha aqui, tá? Para ter uma base, né? Para sentir seguro o fio para começar a fazer. Eu vou pegar o fio e vou passar ele aqui, ó, entre os meus dois dedos, o indicador e o médio. Vou segurar aqui com o meu anelar, vou deixar aqui um pouquinho frouxo, tá? E vou pôr meu polegar aqui, ó, junto com o meu dedo médio, tá? Eu vou colocar a minha agulha entre o fio e o meu dedo. E eu vou girar 2 vezes a minha agulha no sentido anti-horário, tá? Ó, 1 vez, 2 vezes. Por que que é importante dar essa giradinha? Para que você tenha uma base inicial para fazer o primeiro ponto. Então, é legal fazer essa giradinha por isso, tá? Ó. 1, 2. Depois que você fizer isso, você precisa segurar essa pontinha. Então, eu vou descer aqui, ó, tá? E vou segurar ele, essa pontinha, com o meu dedo médio e com o meu dedo polegar aqui, ó. Segurei essa pontinha. E levantei aqui, ó, o meu indicador com fio e tô segurando ele aqui, ó, entre o anelar e o médio. Tá? Então, fiz isso aqui. Para você que tá começando, claro, isso aqui fica meio desconfortável, né? Meio chatinho, mas é o jeito que eu seguro hoje o fio, tem outras formas, e conforme você for treinando, você vai acabar descobrindo, né, o que for mais confortável para você, tá? Então, vamos lá, tô segurando aqui, ó, a pontinha para não soltar. Perceba que meu fio não está apertado e também não tá muito frouxo, esse elinho aqui, ó. Eu tô conseguindo correr a agulha aqui. Tá vendo? Então, não deixa ele muito frouxo nem muito apertado, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar a agulha por baixo do fio e vamos envolver a agulha com esse fio. A gente vai chamar isso de dar uma laçada, tá bom? Então, eu vou pegar minha agulha, ó, vou inserir aqui, passar por baixo do fio e vir pra cá, ó. Tá? Vamos fazer de novo, ó. Passo o fio por baixo, envolve na agulha, traz pra frente, ó, aqui a agulha. Então, eu dei uma laçada aqui na agulha.
E olha como a agulha tá, gente, a agulha tá com a cabeça virada para mim. Então, é importante que a agulha esteja dessa forma, ó. Se ela estiver dessa forma, você vai conseguir puxar o fio, ó, e a cabeça vai segurar o fio para não soltar. Tá vendo? Se você deixar assim, ó, vai soltar. Se você deixar assim para baixo, vai soltar. Então, envolve o fio na agulha, mantém ele de frente para você. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa laçada e vamos passar por dentro deste alinho aqui, para fazer o nosso primeiro ponto, a nossa primeira correntinha. Então, traz o fio, puxa esse fio e passa por dentro desse elo. E aqui a gente tem a nossa primeira correntinha. Você pode dar uma ajustadinha aqui, nessa pontinha, né, daquelas duas giradinhas que a gente deu. E temos a nossa primeira correntinha. Vamos fazer de novo? Que agora, ó, é só laçar o fio aqui na agulha, passo por baixo, agulha de frente para mim, puxo esse fio, passo por dentro do elo. Mais uma vez. Passo a agulha por baixo do fio, envolvo a minha agulha, puxo esse fio e passo por dentro do elo. Olha aqui, já temos nossas 3 correntinhas. Toma cuidado quando você for fazer a correntinha, para você não deixar esse fio muito frouxo assim, ó, porque ele fica fácil de passar o fio, mas olha como a correntinha fica feia. Ela fica frouxa. E aí, quando você vier com uma próxima carreira aqui, vai ficar um buraco no seu trabalho, tá? Então, não é legal deixar muito frouxo. Como também não é legal você deixar ele muito apertado. Olha, eu vou fazer aqui um apertado. Olha a dificuldade para passar a agulha. De novo. Olha aí, não dá nem pra ver a correntinha apertada aqui, ó. Tão apertada que ela ficou, ela nem forma direito, tá vendo? Então, o que você tem que fazer na hora que for exercitar essa correntinha? Sempre deixar o fio não sobrando muito espaço entre a agulha e o fio, tá vendo? E também não deixar muito apertado. Sente se o fio tá correndo assim na agulha, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar fazendo aqui a nossa correntinha. Passo a agulha por baixo, envolvo o fio na agulha, puxo e passo por dentro. Passo de novo. Eu vou fazer mais algumas correntinhas aqui pra gente ir pro nosso próximo ponto, tá bom? Tá aqui, já fiz um pouquinho de correntinha. A gente agora vai aprender a fazer o ponto baixo. Para fazer o ponto baixo, nós não vamos trabalhar nessa primeira correntinha, que foi a última que a gente fez, ó, que seria a primeira da carreira. Nós vamos começar a trabalhar a partir dessa segunda correntinha. E a gente vai inserir a agulha aqui, ó, no meio da correntinha, pegando esse elinho aqui, ó. Tá? Vamos voltar aqui a agulha pro elo, ajusta o fio. Vamos pular a primeira correntinha e vamos agora inserir a agulha, ó, no meio da correntinha, como eu mostrei. O fio que tá aqui, eu vou envolver ele aqui na agulha. E agora, a posição da agulha, lembra que eu tava trabalhando com a posição de frente pra mim, né? Agora, para eu conseguir trazer esse fio, é importante que quando você envolver o fio aqui, ela fique agora para baixo, para ela conseguir puxar o fio. Dá uma olhada, ela tá para baixo, ó. A cabecinha aqui, ó, virada para baixo. E aí, você vai conseguir puxar, trazer esse fio por dentro da correntinha e subir aqui um pouco o fio, ó. Quando você subir essa laçada, tenta deixar ela da mesma altura que tá a sua laçada que já estava na agulha, para que esse ponto baixo também não fique nem muito frouxo e nem muito apertado. É o mesmo exercício da correntinha sobre frouxo e apertado, tá? Não deixa ele muito alto aqui, assim,
e nem deixa ele aqui embaixo apertado. Sobe um pouquinho a linha, deixa a laçada aqui, ó, desta mesma altura, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a agulha por baixo, laçar esse fio. Agora sim, a agulha tá de frente pra mim, o mesmo movimento, e eu vou passar essa laçada por dentro dessa alcinha e dessa segunda alcinha aqui. Então, vamos lá. Passo pela primeira, passo pela segunda. E nós fizemos aqui o nosso primeiro ponto baixo. Vamos pro segundo? Vamos inserir a agulha na correntinha no meio. Vamos passar esse fio e envolver ele na agulha. A cabecinha da agulha tá para baixo, para me facilitar trazer o fio para frente. Eu vou puxar esse fio, trazer ele para frente, puxar essa laçadinha, deixar da mesma altura. Vou laçar o fio novamente, agulha de frente para mim, vou passar no primeiro elinho e depois no segundo. Mais uma vez, no meio da correntinha, laço o fio, trago ele aqui para frente, subo a laçada, altura, laço o fio novamente, passo um, passo dois. Tá aqui os nossos 3 pontos baixos. Agora, a gente vai exercitar até o final dessa carreira, pra gente ir pro nosso próximo ponto, tá? Vamos lá? Chegamos aqui ao final da nossa carreira de ponto baixo. Olha como ela ficou. Então, a gente começou com a correntinha, voltamos aqui com ponto baixo. Tá vendo? Como eu mantive a correntinha parecida, nem frouxa nem apertada, eu não fiquei com buracos, tá vendo? Então, essa é a importância. Olha aqui os pontos baixos também, trazendo ele para a altura da laçada que estava na agulha. Ele também ficou bem parecido um com o outro, olha. E aí, só para vocês entenderem, essa aqui é a frente do ponto baixo. Forma como se fosse esse Vzinho aqui, ó, um V. Aqui é a cabeça do ponto baixo, parece uma correntinha mesmo, ó. Forma como se fosse uma correntinha. E esse aqui é o avesso do ponto baixo. Tá vendo? Vai formando essa alcinha aqui atrás, com esse Vzinho de cabeça para baixo aqui, ó, tá? E forma aqui também, ó, como se fosse uma correntinha com essa alcinha. Então, essa aqui, então, é o verso, e essa aqui é a frente do trabalho, tá bom? Vamos voltar aqui com a agulha, ajustar o fio, e agora a gente vai pro próximo ponto, que é o meio ponto alto, tá? Então, vamos virar o trabalho, mantendo a agulha aqui, ó, na laçadinha aqui no elo. Virei o trabalho. Nós vamos fazer 2 correntinhas agora. 1, 2. Por que que eu tô fazendo essa correntinha? Essa correntinha, ela é como se ela fosse o nosso primeiro ponto meio alto dessa carreira. Eu preciso fazer essas correntinhas para que eu comece o primeiro ponto aqui, e ele fique da mesma altura que vai ficar o ponto, tá? Então, vocês vão ver que na próxima carreira, que vai ser o ponto alto, eu vou ter 3 correntinhas. E assim, é o que acontece toda vez que eu vou subir uma carreira, eu tenho que subir as correntinhas de acordo mais ou menos com a altura daquele ponto, tá bom? Então, aqui eu subi 2 correntinhas, e nós vamos trabalhar aqui nessa carreira
nesses intervalos aqui, ó. Intervalos dos pontos baixos, ó. E nesses intervalos, quando eu inserir a agulha, eu vou inserir a agulha aqui no meio, para trazer o fio, e vou passar por essas duas alcinhas, como se fossem as duas correntinhas aqui, ó. A alcinha das correntinhas aqui que formam a cabeça do ponto baixo. Então, eu vou inserir a minha agulha por aqui, passando por essas duas alcinhas da cabeça do ponto, tá? Vamos lá, volta o fio pra cá, ajusta o fio. E agora, como a gente vai fazer? Nós vamos laçar esse fio, então, eu vou passar por baixo aqui, laço o fio, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, naquele meio que eu acabei de mostrar, passando pelas duas alcinhas, eu vou pegar esse fio, eu vou envolver aqui, ó, na minha agulha, a cabeça da agulha para baixo, e vou trazer esse fio para frente. Trouxe esse fio, subo ele aqui um pouquinho, fiquei com 3 laçadas. Essa laçada aqui, você tem que deixar ela também da mesma altura, assim, ó, parecida com essas duas outras laçadas que já estão aqui, tá? Para que o ponto fique do tamanho mais certinho, não fique nem alto, frouxo, nem apertadão, tá bom? Depois que eu estou com essas 3 laçadas, eu vou laçar novamente aqui o fio na minha agulha. E agora, com a agulha de frente pra mim, eu vou pegar essa laçada aqui e vou passar por dentro desta primeira, depois da segunda e depois da terceira, tá bom? Então, vamos lá? Passo pela primeira, passo pela segunda e passo pela terceira laçada. E aqui a gente tem o nosso primeiro meio ponto alto. Vamos fazer o exercício de novo? Laço o fio na minha agulha, insiro a minha agulha aqui no intervalo do ponto, passo pela cabeça aqui do ponto baixo, laço aqui o meu fio, trago o fio pra frente, subo essa laçada um pouquinho, deixo ela nessa altura aqui, ó, próximo das outras duas laçadas, laço o fio novamente, passo 1, passo 2 e passo pelo terceiro elo. Temos o nosso segundo ponto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai exercitar o meio ponto alto até o final dessa carreira. E aí, para a próxima carreira, a gente vai para o ponto alto, tá bom? Vamos lá? Chegamos aqui no final da nossa carreira de meio ponto alto, tá? Essa é a frente da carreira. A cabecinha sempre vai ter esse formatinho da correntinha. E aqui é o avesso do meio ponto alto. Olha que bonitinho, ele forma como se fosse uma correntinha, só que com um buraquinho maior. É bem bonito esse efeito, eu gosto. E ele vai fazendo essas ondinhas aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui é o verso e essa parte é a da frente. Agora, a gente vai voltar a agulha aqui, ajustar o fio e vamos virar o nosso trabalho. A gente vai aprender agora o ponto alto. E a gente vai fazer 3 correntinhas para subir para essa carreira. 1, 2, 3. Para o ponto alto, a gente vai ter uma laçada a mais do que a carreira anterior, que foi o meio ponto alto. Como vai ser isso? Eu vou laçar o fio. De novo, eu vou trabalhar com os intervalos,
tá bom? Sempre com esses intervalos. Eu vou inserir a minha agulha aqui no intervalo, passando sempre pelas duas alcinhas. Eu vou laçar o fio e trazer pra frente. Agora, eu não vou subir esse fio pra ficar dessa altura. Tá vendo que tá muito alto? Eu não posso fazer isso agora porque eu vou ter uma laçada a mais nesse ponto. Então, eu já posso deixar ele um pouco aqui embaixo, tá vendo? Deixar a agulha como se fosse em declínio, assim, ó, descendo, tá vendo? Então, deixa assim. Não aperta aqui, tá? Sobe um pouquinho, como se fosse a altura do ponto baixo. Imagina que tá aqui, ó, na metade dessa correntinha, que são 3, ó. Imagine que essa altura tá na metade dessa correntinha, tá? Aí, agora, você dá mais uma laçada aqui. E essa laçada que eu dei agora, porque eu tô com 3 aqui e dei essa, né? Essa laçada, a gente vai passar por dentro de 2 elos, deste e deste aqui. Então, eu vou passar pelo primeiro e vou passar pelo segundo. Fiquei com 2. Percebe que eu fiquei com esse agora da altura desse? Então, por isso a importância de quando você trazer o fio no ponto alto, você deixar essa laçada que você trouxe mais ou menos da altura da segunda correntinha aqui da subida, ó. É como se fosse a metade do ponto, a altura da metade do ponto. Porque quando você laçar novamente e passar pelos 2 elos, essa laçada já vai ficar da altura dessa, tá bom? Então, agora que eu tô com mais 2 laçadas aqui, nós vamos laçar novamente e vamos passar por esses 2 elos aqui. Então, passa 1 e passa 2. E nós temos o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer de novo? Laço o fio. Insiro a minha agulha aqui no intervalo. Passo pela cabeça do ponto meio alto aqui, ó, pegando as 2 laçadas. Envolvo o meu fio aqui, laço na agulha e trago ele pra frente. Laço o fio novamente aqui. Vou passar pelos 2 elos aqui, ó. Passo 1, passo 2. Fico com 2. Laço o fio novamente. Passo 1, passo 2. Vamos fazer mais uma vez? Laço o fio, insiro no meu intervalo, pego o fio aqui atrás, trago pra frente. Fiquei com 3 laçadas. Laço o fio novamente, passo 1, passo 2. Fiquei com 2 laçadas. Laço o fio novamente, passo 1, passo 2. Agora, vamos exercitar o ponto alto até o final desta carreira, tá bom? Vamos lá? Chegamos ao final da nossa carreira. Essa é a frente do ponto alto. Aqui é a cabeça do ponto alto. Como eu disse sempre, a correntinha. E aqui é o verso do ponto alto, é o avesso. Tá bom? Vamos voltar a agulha. Vamos girar o trabalho, né? Ajusta o fio na agulha, gira o trabalho. E agora, a gente vai aprender a fazer o ponto alto duplo, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com 4 correntinhas para subir essa carreira. 1,
2, 3, 4. O que vai mudar o ponto alto duplo do ponto alto? No ponto alto, eu dou uma laçada inicial e já desço aqui para minha base, né? No ponto alto duplo, o que a gente vai fazer? A gente vai dar duas laçadas, ó. Uma laçada, duas laçadas. Essa é a diferença. Então, por exemplo, quando você ouviu falar em ponto alto triplo, você vai ter 3 laçadas. Quando você ouvir falar quádruplo, você vai ter 4 laçadas, e assim sucessivamente, tá bom? Aqui a gente vai até o ponto alto duplo, tá? Se você entender o duplo, aprender, conseguir fazer, você já vai entender sempre quando falar em triplo, quádruplo e assim por diante. Então, dou 2 laçadas, vamos voltar aqui. Uma laçada, 2 laçadas. Vamos inserir a nossa agulha sempre nos intervalos, ó, de novo, tá? Aqui, ó, insere no intervalo. Passa pelas 2 alcinhas da cabeça do ponto. Envolva a agulha no fio e traga o fio pra frente. E aqui é o mesmo exercício do ponto alto. Eu não posso subir isso aqui tudo, ó. Porque o ponto final, ele pronto, ele vai ficar desta altura. Então, eu não posso. Eu deixo ele aqui, imagino que aqui seria a altura do tipo do ponto baixo, ó, seguindo aqui, ó, da segunda correntinha, porque eu vou ter uma laçada e vou fechar 2, depois eu vou ter outra laçada, vou fechar 2, depois eu vou ter a terceira laçada para fechar os 2 últimos, tá? Então, a gente tem uma camada a mais aqui desse ponto. Então, vamos lá. Estou com 4 aqui, ó, laçadas na minha agulha. Olha aqui como tá a altura. Agora, eu vou laçar o fio novamente aqui e vamos fechar 2, tá? Vamos passar por 2 elos. 1 e 2. Fiquei com 3. Vamos laçar a agulha e vamos passar por 2. Então, 1 e 2. Fiquei com 2. Vamos laçar a agulha e vamos fechar esses 2, ó. 1 e 2. E aqui tá o nosso primeiro ponto alto duplo. Vamos fazer de novo? Laço 1, laço 2. Insiro a minha agulha, envolvo o fio na agulha, trago pra frente. Deixo dessa altura mais ou menos. Laço o fio. Passo 1 e passo 2, fiquei com 3. Laço a minha agulha aqui novamente, passo 1, passo 2, fiquei com 2. Laço a minha agulha, passo 1, passo 2 e fechei. Mais uma vez. Laço 1, laço 2. Insiro a minha agulha. Trago o fio pra frente. Deixo dessa altura. Tô com 4 laçadas. Laço a agulha. Passo 1, passo 2. Fiquei com 3 laçadas. Laço a minha agulha. Passo 1, passo 2. Fiquei com 2 laçadas. Laço a minha agulha. Passo 1, passo 2. Fechei o meu ponto. Tá bom? Então, agora a gente vai exercitar o ponto alto duplo até o final dessa carreira aqui, ó. Quando chegar aqui no final, lembra sempre que pega nesse último aqui, ó, mesmo sendo a correntinha, tá bom? Vamos lá?
Chegamos aqui no final da nossa carreira, o ponto alto duplo, a frente do ponto e o verso desse ponto, a cabeça do ponto. Olha aqui, dá uma olhadinha só na diferença entre o ponto alto e o ponto alto duplo. Esse é o ponto alto que a gente fez anterior, ó, na carreira anterior. Percebe que ele tem uma laçadinha aqui, ó. Ele vai fazendo esse desenho com essa laçada, tá vendo? O ponto alto duplo, como a gente deu duas laçadas no inicial, ó, ele tem essas duas laçadas aqui. E quando for o triplo, vai ter 3 laçadas, porque eu vou sempre tendo laçadas a mais, tá bom? Então, esse aqui é o ponto alto duplo. E para fechar a nossa última carreira, nós vamos virar o trabalho e nós vamos fazer agora o ponto baixíssimo, né? Então, quando vocês ouvirem falar o baixíssimo, ele é muito usado para fazer acabamento nas peças, né? Ele dá um acabamento bonito, é a correntinha na base de um ponto. Então, aqui a correntinha, ela é a base do trabalho, né? Quando a gente começou. E o baixíssimo nada mais é do que a correntinha feita sobre um ponto que já é existente. Então, ele é o efeito da correntinha, só que sobre um ponto. Então, quando você ouvir baixíssimo, nada mais é do que a correntinha sobre um ponto existente. Então, como a gente vai fazer? Nem vamos fazendo uma correntinha aqui para subir, ó. Só vou virar o trabalho. Eu vou inserir a minha agulha nesse intervalo aqui, ó, novamente passando aqui pela cabeça do ponto. Eu vou pegar, envolver a minha agulha aqui nesse fio e trazer esse fio pra frente. Quando eu trouxer esse fio pra frente, eu não vou ter laçada nenhuma, porque você lembra da correntinha, que eu só laço e já passo por dentro do elo. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Passei por dentro do elo. E já fiz aqui o meu primeiro baixíssimo. Vamos fazer aqui de novo, ó. Vamos inserir a agulha, pegar o fio que tá aqui atrás, envolver na agulha, trazer pra frente. Trouxe pra frente, passa já por dentro do elo. Quando você passar, puxa o fio e não deixa ele frouxo, sempre tomar esse cuidado, ó. Não tá frouxo e também não tá apertado, porque se você deixar ele apertado, ele vai espremer o seu trabalho todinho aqui, ele vai ficar repuxando o trabalho, tá vendo? Então, não é legal fazer apertado. Você puxa aqui a sua laçada e sente se o fio tá chegando na próxima entrada, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui já tá próximo da minha entrada aqui. Então, ele não vai ficar apertado, ó. Vou trazer o fio novamente e vou passar por dentro da laçada. Puxo o fio. Ó, tá próximo aqui da minha entrada. Me insiro aqui, puxo o fio, trago pra frente e passo por dentro do elo. Então, esse é o baixíssimo, tá? Vamos fechar com o baixíssimo aqui, ó, exercitar até o final da carreira, pra gente finalizar a nossa aula. Prontinho. Olha aqui, ó, como fica o acabamento. É uma correntinha, tá vendo? Ele é muito usado, olha aqui o verso como fica, ó, o avesso. Ele é muito usado para fazer acabamento de peças, de decoração, de moda. Então, o baixíssimo é muito usado. Então, por isso que eu achei importante trazer ele para vocês, porque ele nada mais é do que a correntinha, né? Se você já aprendeu a correntinha, você já entendeu agora o que é o baixíssimo, tá bom? Então, se você chegou aqui até o final, conseguiu fazer os pontos, parabéns! Você agora é uma iniciante no crochê e eu fico muito feliz por ter te ajudado e ter agregado de alguma forma no seu conhecimento, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí pra gente. Gente, é um trava-língua isso, né? Deixa o seu joinha, mas deixa o seu joinha pra gente e a gente vai gostar muito de saber que você gostou do conteúdo. Isso vai ajudar a gente aqui no canal a crescer e a desenvolver mais e trazer mais conteúdo para vocês. Então, até o próximo vídeo.
Um beijo para você. Tchau.